Eu sou o Lucas Eluca, eu já fui cancelado, ainda bem que não foi por ser machista, né, que é o que tá aí na imagem desse vídeo, mas essa semana rolou uma polêmica envolvendo um machismo, umas acusações de um escritor que tinha sido hiper machista e super abusivo num livro que ele publicou, e acabou que ele desmentiu a criadora de conteúdo, e aí ficou aquela parada tipo, porra, como assim? Eu quero falar um pouco com vocês sobre isso e como você, escritor, pode evitar justamente de ser cancelado, e não só evitar de ser cancelado, mas garantir que o seu livro ele não vai machucar ninguém. Mas antes disso, se você quer publicar um livro sem ser cancelado e ainda ter a chance de participar da Bienal do Livro de São Paulo 2022 em um selo semi-tradicional que é o Voe, você precisa ir urgentemente, porque os dias estão literalmente acabando, quase não tem tempo mais. Se inscreve urgente em editoraflive.com/publique, tem aqui embaixo o link para você clicar direto, faz a tua inscrição, lê sobre o selo, entende como é que funciona, tem vídeo aqui no canal sobre o selo Voe também, e aí se fizer sentido para você, se for o que você está procurando, vai urgente, porque senão vai ter vaga ainda, para outros meses vai ter, só que você não vai mais conseguir participar da Bienal com a Flive, e a Flive quer fazer uma puta festa esse ano na Bienal, e seria muito legal se você fizesse parte. O que me motivou a vir aqui fazer esse vídeo é uma paradinha que eu recebi enquanto eu fazia a live essa semana passada aqui, inclusive as lives voltaram, tá? A gente tá fazendo live todo dia lá na plataforma roxa, às 9h30 da manhã até o meio-dia. Então se você curtia as lives, participava das lives ou não sabia nem que existia e quer participar, plataforma roxa, tem link aqui embaixo também, a partir das 9h30, tá? Mas, né, deixando isso de lado, eu recebi lá um aviso, né? Uma participante nossa do Ninho, uma autora também da Flive, falou, pô, tem um autor que é meu amigo, ele não era Flive e tal, ele tá sendo hiper cancelado, recebeu um monte de mensagem de ódio, ameaças, por conta de um vídeo que uma booktuber fez falando super mal do livro dele e acusando ele de coisas hiper sérias. Só que eu li o livro, né, palavras dela, eu li o livro e eu sei que é mentira. Que as coisas que ela tá dizendo, na verdade, não acontecem no livro, não é assim que acontece. Literalmente não é assim que acontece. A mina nem leu o livro e fez o bagulho e o cara tá lá. E aí eu entrei no perfil, tentei entender a história. E eu vi que esse autor ele tinha postado vários stories explicando esse acontecido, explicando todo o processo, falando que ele tinha conversado com essa influenciadora, ela que procurou ele pra parceria, ele mandou o e-book, e aí ela falou que não tinha gostado do livro e não ia publicar resenha. Né, ela explicou o porquê, ele trocou uma ideia com ela e ficou por isso mesmo, né, ele entendeu os pontos dela e a vida que segue. O que acontece é que se passaram 5 meses que essa criadora e esse autor conversaram, que eles bateram o martelo de que não ia ser feita resenha, que não ia ser feito nada sobre o livro, e essa booktuber, ela postou um vídeo detonando o livro, afirmando que o livro ele era machista, que esse livro ele tinha claros sinais de abuso, sinais de crimes bem mais sérios do que só um machismo, né? Sinais assim de coisas que eu não quero nem falar aqui porque eu seria desmonetizado. Mas assim, pode imaginar as piores coisas possíveis que podem acontecer com uma mulher feitas por um homem nessa época que a gente tá vivendo e desde sempre, infelizmente. Essas acusações elas estavam meio que falando, pô, tá romantizando. Entendeu? Como se estivesse colocando aquele livro como uma coisa que ela tem que ser abominada. E o vídeo dessa booktuber, ele não era um vídeo de crítica, ele era um vídeo realmente de ataque. Todo momento a pessoa que criou esse conteúdo, ela tava fazendo piada, ela tava atacando diretamente o autor, pessoalmente, e não só sobre a obra, sobre o que estava escrito ali dentro. Com frases tipo, eu não sei o que passava na cabeça dele para ele ter coragem de fazer isso. Coisa desse tipo. Normalmente, eu costumo dar o benefício da dúvida para os dois lados, só que nessa situação eu acabei ficando um pouco comovido, porque a Flive e eu já vi coisas assim acontecerem várias vezes. Não quer dizer que não tem escritor que faça muita cagada. Na verdade, normalmente o escritor ele é culpado, sim. Quando você vê um livro que está sendo cancelado porque tem algum problema, ele está problematizado de alguma forma, normalmente quem está acusando está correto. Tá? Normalmente quem está acusando está correto. O que eu estou falando aqui é sobre você aproveitar uma polêmica, um assunto que ele tá sempre em alta e que sempre vai gerar like, sempre vai gerar visualização, e você surfar
usando como base o corpo morto de um escritor nacional. Isso pra mim é uma parada que acontece de vez em quando e é inaceitável. A gente tem que entender que isso é errado pra caramba. Você pegar uma obra que você não gostou e que ela tem como você extrair dali uma polêmica que não tá ali e surfar essa onda, funciona? Funciona. Mas isso é horroroso. Os prints das mensagens que o autor recebeu no privado dele são coisas de louco. Então eu já fui pensando assim, vou dar o benefício da dúvida para os dois lados. Normalmente o criador de conteúdo está certo quando ele faz a acusação, porém já aconteceu não comigo, mas com pessoas próximas ali que eu conhecia, coisas que, cara, eram completamente injustas. Completamente injustas. E aqui eu não tô falando sobre, por exemplo, a Nayara Azevedo que chegou na Linda Quebrada e falou: você não acha que falta coragem nas travestis para conseguir ganhar o mercado de trabalho? Não, não é isso. Isso é explícito, isso é um ataque claro, né? Isso é uma opinião agressiva. O que eu tô falando é realmente uma injustiça, você ter uma situação, uma cena ou algo que não tem nada a ver com aquilo, não foi nem uma piada, não foi nem um gesto, ou um personagem que é um vilão, né? Que ele sofre as consequências dos atos vilanescos dele, isso ser usado por alguém pra surfar uma onda polêmica. Isso que é o errado, é isso que é foda. Eu olhei, assisti todas as histórias do cara, escutei o que ele tinha pra falar e eu vi os prints, isso pra mim foi o que cravou. Os prints que contestavam claramente as acusações da pessoa. Um dos melhores exemplos pra mim foi: a criadora, ela apontou que o livro, o protagonista, ele era antiético, ele fazia coisas muito erradas e ele não sofreu nenhuma consequência. Ele não sofria nenhuma consequência pelos atos dele. O escritor, ele postou um trecho integral do livro desse personagem sofrendo claras consequências diretamente pelo que ele fazia, pela antiética dele, né, no que ele fazia. Então ficou aquela sensação de que na verdade essa pessoa não leu o livro, que ela leu um trecho só e baseado nisso surfou a polêmica. Então é meio que sobre isso, tá? Até desculpa o vídeo inteiro quase ser sobre isso, mas eu quero explicar, deixar muito explícito também pra quem é criador de conteúdo, que, cara, a gente não tá contra nenhum criador de conteúdo, mas é muito importante que a gente saiba que existem maçãs podres dentro dos escritores, dentro dos criadores, dentro das editoras, dentro de todos os lugares, e que é muito importante a gente não deixar essas maçãs podres contaminarem o todo. A gente conseguir falar sobre isso para que não se torne comum, para que não se torne normal você tentar massacrar a imagem de um autor ou você massacrar a imagem de uma editora baseado em algo que muitas vezes é só a vontade de ganhar likes porque o algoritmo do Instagram não tá indo bem. E aproveitando que a gente tá falando sobre isso, eu vou falar o que eu prometi que ia contar para você lá no começo. Você que é escritor, tem formas de você evitar esse tipo de cancelamento, esse tipo de atitude, mas eu não acho nem que é pra evitar que a gente tem que fazer essas coisas. É pra você realmente não machucar ninguém. Eu não quero que você evite ser cancelado. Eu quero que você evite escrever uma obra preconceituosa. Uma obra que você às vezes escreve algo que pra você tá tudo bem, pra você aquilo é normal, pra você aquilo é aceitável, mas não é aceitável. Então as formas de você evitar que isso aconteça com você, de machucar as pessoas, de ter uma obra que conta uma história preconceituosa, o ideal é que você siga algumas formas de prevenção. A primeira forma de prevenção, que eu utilizo inclusive bastante, são betas diversos. Não adianta nada você pegar 5 beta readers, né, leitores beta que vão ler o seu livro antes de ser publicado para dar opinião, e todos eles serem que nem eu, um homem branco, cabelo preto e que além de tudo ainda é hétero, né, não faz parte de nenhuma religião que é atacada. Eu tenho a minha veia na Umbanda, então é a única coisa que eu fujo um pouquinho, porque tirando isso, é o verdadeiro padrãozinho. Então, se todos os teus betas forem iguais, você vai ter uma opinião igual. Agora, se você conseguir que os betas eles representem de verdade lugares diferentes da nossa sociedade, que seja realmente diverso esse grupo, você vai ter uma garantia melhor de que a tua obra não ofende ninguém, não ataca ninguém. Desde que eu comecei a escrever A Revolução dos Unicórnios, que eu trato sobre Nordeste, eu trato sobre o Acre, eu trato sobre homossexualidade,
bissexualidade, violência contra todos os tipos de pessoas e todo tipo de ataque psicológico também, eu preciso ter essas pessoas comigo. Eu preciso que eu seja lido antes de todo mundo por pessoas diversas, não só que representem os protagonistas ou as situações da história, mas também pessoas que não têm nada a ver com aquilo e que vão conseguir dar um outro ponto de vista para mim. E uma outra forma de você evitar essa situação, que é terrível, é você contratar uma leitora sensível. Leitura sensível é uma leitura que está ali para entender se aquela sua história ela é problemática, se ela tem palavras e ações problemáticas. Então, quando você passa por uma leitura sensível, você consegue ter uma pessoa que tá, né, ela faz parte daquela minoria, entre aspas, se for uma minoria, ou daquela classe, ou daquele lugar da nossa sociedade, e ela vai conseguir entender se aquilo vai machucar aquelas pessoas ou não. Por quê? Porque é o trabalho dela. Então é diferente de um beta, é muito mais profundo, é muito mais profissional, e aí você vai ter uma assinatura embaixo. Se alguém um dia apontar o dedo pra você, o que você vai fazer? Tanto os seus betas, quanto a leitora sensível, quanto um leitor. Você vai falar, porra, mas eu discordo, eu acho que, assim como a Nayara Azevedo falou, eu acho que travesti falta é coragem para desbravar o mercado de trabalho e não oportunidade. Não, isso aí você vai estar sendo babaca. Você tem que entender que não é o seu lugar. Você não sabe aquela realidade. Se você souber aquela realidade, beleza, aí você pode discutir à vontade. Mas se não é o seu lugar, se não é quem você você está escrevendo sobre pessoas que fazem parte de lugares da sociedade que não é o seu, você tem que escutar, você tem que resolver o problema. E você tem que, acima de tudo, não discutir e aprender com isso. Então, essa é a única forma de evitar machucar as pessoas e evitar que você cometa crimes, tanto reais e crimes contra a sua própria humanidade. E lembrando, né, se você curtiu esse vídeo, se você gosta do canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, deixar o like e tá a fim de publicar no Selo Voe da Flive e ter a chance de ir para a Bienal de São Paulo de 2022, tem link aqui embaixo para você poder se inscrever e conhecer. No mais, um beijo no seu coração, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto demais.